Pronto, bom, vamos começar. Meu nome é Fernanda Camargo, eu sou uma das sócias cofundadoras da Right Capital, gestão de patrimônio. Vou fazer a autodescrição aqui. Eu sou uma mulher branca, perto dos 49, cabelo liso, estou vestindo uma roupa preta hoje, e um casaco cor-de-rosa. Queria apresentar aqui, então, o Marcelo Marcolino, superintendente de mercado de capitais do BNDES. Marcolino, se apresente. Vamos lá, Fernanda. Boa tarde a todos. Eu sou Marcelo Marcolino, sou homem, branco. Estou vestindo um paletó azul marinho, camisa branca, sentado aqui à direita da Fernanda. A Marta de Sá, sócia fundadora da Vert, por favor. Obrigada, Fernanda. Eu sou a Marta, sou uma mulher branca, loira, estou vestindo uma roupa rosa clara, uma saia e uma blusa. E o meu amigo Marco Gorini, CEO do Grupo Dínamo. Obrigado, Fernando. Bom, eu sou o Marco, um homem branco, cabelos pretos, olhos castanhos, estou vestindo um jeans e uma camisa social azul. Estou prestes a fazer 54 anos. Estamos jovens. Todos. Bom, eu queria só avisar que a gente vai falar um pouco aqui no painel sobre Blended Finance e as perguntas, elas vão ser feitas no final. Então, se alguém tiver pergunta, por favor, anotem e a turma vai passar o microfone no final. Bom, começar aqui um pouco falando do objetivo e razão, né, desse painel e por que a gente acha tão importante, né? Eu não sei quem que está aqui que já ouviu falar de Blended Finance. Eu acho que ultimamente a turma tem ouvido bastante e espero que a gente escute mais ainda. A razão, né, e a gente vai descrever aqui um pouco o que é Blended Finance, mas a gente entende isso como uma das maiores oportunidades de atrair capital para o país, principalmente agora na agenda climática. Então a gente vai descrever um pouco sobre isso e explicar os vários tipos de Blended Finance que a gente tem. Então, eu queria pedir para o Gorini começar. O Gorini, a gente tem um respeito infinito por ele. Ele foi talvez uma das pessoas que começou essa história do Blended Finance lá atrás, acho que em 2014? 2016. 2016, com uma debenture da Vivenda que ficou famosa durante um tempão. Era uma debenture que misturava o grant de uma fundação com investimentos de pessoas privadas na parte sênior. E desde a gente passou anos só falando dessa debênture e não tinha outra, né? E eu queria que ele contasse um pouco, né, descrever o que é o tal do blended, por favor. Obrigado, Fê. Bom, vou dar um pouco de contexto, né? Voltando um pouquinho a 2015, que foi o ano que se reuniram, né, no ambiente da ONU, os países signatários para construir o que hoje vários de vocês devem estar acostumados a ler sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nesse fórum aconteceu uma reunião em Addis Abeba que tratou de pensar como financiar essa agenda, né, como mobilizar capital para que essa agenda pudesse ser financiada. E o contexto aqui é muito simples, a gente olhar o seguinte: a gente precisa fazer uma transição. A agenda climática talvez seja o maior exemplo disso, mas a social é tão relevante quanto. As soluções de mercado são essenciais para que essa transição aconteça de uma forma saudável, de uma forma veloz e de uma forma assertiva. Então, quando a gente olha para esse contexto e pensa nessa Agenda 2030, é meio chocante quando a gente olha para os números atuais e vê tanto recurso que existe no mundo e o atraso que nós estamos nessa agenda. Para vocês terem uma ideia, se nós seguirmos o ritmo de financiamento existente hoje, essa agenda não é mais 2030, é 2100. A grande pergunta que se coloca é se nós temos esse tempo como sociedade, como planeta. Então a gente tem um problema.
Se a gente tem um problema, a gente precisa pensar, bom, como resolver esse problema? E esse problema necessita mobilizar capital. E aí cai o primeiro mito, né? Não temos capital no mundo. Nós temos 350 trilhões de dólares girando no mundo de ativos financeiros. 270 trilhões de dólares são privados. No Brasil, pelo último número que eu peguei na Ambima, acho que está em 7,5 tri só os ativos sob gestão de reais, né? Então tem muito capital. A gente só precisa de 1% desses recursos para fechar a lacuna de capital para financiar a Agenda 2030. Então, aonde que está travando e aonde está a oportunidade por conta disso? Está travando no seguinte, a gente está falando de inovação. A gente está falando de não repetir mais do mesmo que nos trouxe até aqui, mas sim pensar uma nova economia, pensar novas cadeias, pensar novas construções. Inovação traz risco. E aí a gente se depara com a questão da equalização risco-retorno, que é uma equação clássica de mercado para alocação de portfólio. Em 2015, diante dessa problematização, então, temos muito dinheiro e temos muitas oportunidades para fazer inovação, só que o capital não flui como deveria. Como é que a gente pode catalisar, como é que a gente pode acelerar, como é que a gente pode trazer mais volume de capital? Será que a gente poderia pensar alternativas inovadoras que mexessem nessa percepção de risco-retorno para esse capital privado chegar mais rápido? O Blended nasce a partir dessa pergunta e ele propõe uma série de ferramentas, de arquétipos, de estruturas que o mercado financeiro já conhece profundamente, estruturas de garantia, estruturas subordinadas, estruturas mezanino, que consigam equalizar essa percepção de risco-retorno para financiar essa agenda. Qual é a grande diferença? É a gente ampliar a perspectiva e entender que existem outros bolsos que podem favorecer e facilitar esse financiamento, como, por exemplo, os investidores sociais privados. O conceito de venture philanthropy, que vem mudando a filantropia estratégica, que vem mudando a perspectiva de como esses atores que têm recursos filantrópicos podem facilitar e promover investimentos nas estruturas blended, por exemplo, investindo em cotas subordinadas, investindo em fundos garantidores, investindo em estruturas de seguro, que possam equalizar essa relação risco-retorno e com isso você alavanca capital privado e mobiliza esse capital para financiar essas inovações. Para vocês terem uma ideia, a gente está hoje diante de uma oportunidade significativa, porque quando a gente fala de endereçar soluções sociais e pauta climática, gente, isso não é a Suécia, isso é o Brasil, né? E o Brasil tem uma oportunidade de liderar essa agenda. A gente vai falar um pouco disso aqui ao longo do painel e capitalizar muito, como a Fê falou, trazer muitos recursos para o Brasil para endereçar as soluções que nós temos aqui. Só para dar um último exemplo e eu fecho, Fê, você trouxe o exemplo da Vivenda, né? Só para trazer um pouco de número também. Quando a gente fez essa primeira debênture lá atrás, foi uma prova de conceito, a gente emitiu essa debênture, uma debênture financeira, era para financiar famílias de comunidades vulneráveis para que elas pudessem parcelar em 30 vezes reformas das suas casas. Um tema, então, habitacional, de qualidade de vida e que necessitava de um longo prazo de financiamento. Famílias, obviamente, que não têm garantia, que não têm uma renda que você possa dizer que é estável, tem volatilidades nessa renda, portanto, muito difícil de você conseguir um crédito de longo prazo e a um custo adequado. Diante desse problema, a gente pensou essa estrutura, foi feita uma estruturação de securitização, os contratos de financiamento com essas famílias eram assinados, lastreavam essa estrutura, e para capitalizar esse título, nós colocamos 40% de cotas subordinadas investidas por quem? Por o chapéu clássico de quem é filantropo. A conversa aqui foi, em vez de você fazer a filantropia e dar a reforma, investe numa estrutura mercado que consegue alavancar mais capital e com o mesmo real que você faria uma doação, você alavanca muito mais reforma. Com isso, a conta fecha e a narrativa fecha para esses atores. Para um, você alavanca mais impacto com menos recurso. E para o outro, você viabiliza oportunidade de investimento, gerando impacto positivo, com menos risco e com retorno. O Blended pensa como equalizar isso através de uma série de possibilidades de arquétipos, de estruturas. Aí, quem estiver estruturando é que é o limite da criatividade possível.
É maravilhoso isso, eu falo para o Gorini, porque no caso disso que ele escreveu da Vivenda, que é mais para o Venture Philanthropy, você bota o empreendedor social no centro. Então, o empreendedor social ele não tem que dar a mãe dele em garantia. Ele pode contar com um grant, né, como uma garantia, ou como o grant como teste de modelo. Eu acho que essa é a grande beleza, né, nesse caso. E a gente vai falar um pouco mais do blended em outras estruturas maiores, né, também para de-risk essa parte toda de capital climático. E falando nisso, né, tem vários materiais naquela plataforma da Convergence, para quem não conhece, mas se vocês olharem lá, vocês vão ver que ano passado, né, até o ano passado, quase 1,2 trilhões de dólares foram para financiamentos climáticos. Disso, 0,000 veio para o Brasil. E aí você fala, por que não veio para o Brasil? Porque quando você vai falar com esses fundos gringos e todo mundo, eles falam, eu não sei, eu não quero tomar Brasil muito risco, Brasil muito volátil. Então, a Convergence explica, né, o blended ajuda a de-risk e atrair esses capitais. E a gente está assistindo isso agora. A gente está recebendo muitas fundações, a gente tem recebido muitos fundos gringos pedindo investimento no Brasil. Né? E para esses investimentos, para que eles possam investir, a gente precisa começar a fomentar esse tipo de coisa. O blended ajuda muito. Então, nesse sentido, eu vou pedir para a Marta contar um pouco, né, da vida real e das dificuldades. Boa, obrigada. Acho que eu gostei muito da fala do Gorini, que isso aqui é uma inovação. Inovar dá muito trabalho. Quando a gente fez em 2012 a primeira oferta pública de CRA no Brasil, deu muito trabalho. Ninguém sabia o que era o agronegócio, como é que financiava o agronegócio. Os advogados não sabiam como é que fazer um termo de securitização de CRA, porque só faziam de CRI, a gente não conseguia registrar lastro, era na época BMF, CETIP, e demorou 2 anos essa operação, ela foi pequena, 90 milhões de reais, e a gente teve que ter um elemento de de-risk importante, que foi um seguro de crédito que cobria 100% do principal mais juros da cota sênior. Ou seja, no final do dia estavam comprando risco seguro e não risco agronegócio. Mas eu acho que esse é um exemplo do que a gente está vivendo agora no Blended, que é a evolução disso daqui, né, 10 anos depois, numa agenda que você olha para o agro com a potência do PIB brasileiro e o Brasil no centro do mundo, e a hora que você olha da perspectiva dos investidores globais, quando eles olham para crédito privado, talvez o Brasil esteja no número 100 da lista deles, porque estão fazendo outras coisas pelo mundo. Quando você vai para mandatos de mercados emergentes, você já tem o Brasil aparecendo na lista de uma forma melhor. Mas quando você olha para a agenda de clima, o Brasil é top 3 no mundo e é muito difícil evitar o Brasil, né? E eu acho que a gente tem que mostrar que, na verdade, não é evitar o Brasil. O Brasil tem muita coisa boa, é muito sofisticado, o mercado de capitais brasileiro é sofisticado, a gente tem iniciativas acontecendo agora, então a gente mesmo participa de uma iniciativa que chama Finanças Inovadoras para a Amazônia, Cerrado e Chaco, IFAC é o nome da sigla, e a gente tem muita coisa acontecendo nessa agenda. Então, fundações grandes olhando para o Brasil e falando como é que eu começo, né? Eu estou montando fundos climáticos com uma agenda de Brasil, de Amazônia, de Cerrado. Cerrado também está aparecendo na agenda pela primeira vez, que antes estava muito restrito à Amazônia. E eu acho que isso foi uma parcela muito importante do Brasil como educação de mercado. O Brasil não é só Amazônia, não é só essa bagunça, não é só risco cambial, não é só falta de liquidez. A gente tem muita coisa aqui, a gente tem muita sofisticação. E a hora que você olha o Brasil versus alguns países asiáticos ou africanos, que também são sempre comparados, né, nessa agenda do clima, a gente tem coisas muito relevantes aqui. A gente tem tamanho, a gente tem mercado de capitais sofisticado, a gente tem um mercado financeiro sofisticado, a gente tem um banco central muito à frente de, inclusive, Estados Unidos e outros países. Então eu acho que agora a gente tem um momento da faca e do queijo na mão que a gente tem que aproveitar muito bem e criar estruturas que dão trabalho, que começam pequenas, mas que a gente começa a educar, enfim, esses investidores e os próprios tomadores
como participar dessa agenda de blended e como a gente poder também criar estruturas escaláveis. Uma das coisas que mais aconteceram foram estruturas que não eram de mercado, que não foram pensadas assim, foi uma única empresa, uma única entidade que fez uma operação com determinado budget e acabou o dinheiro, acabou o programa. Então, como é que a gente também cria esse racional de mercado de capitais, de escala, para a gente conseguir atrair e realmente fazer a transição em 2030 e não em 100 anos, né? Então, eu ia te pedir só para dar um exemplo. Acho que, bom, edital do Blended do BNDES, a gente tem 2 operações que eu não vou falar tanto, mas a gente está em 2 operações do edital, isso é público, então eu posso falar. Uma é com a Artemisia para a economia circular e outra com a Natura e Fumbio para a bioeconomia. São operações que dão muito trabalho, que ninguém nunca fez, que começam pequenas, mas que a gente está muito orgulhoso de fazer e de realmente conseguir fomentar o mercado de reciclagem, PMS, educação, tem muita coisa acontecendo. A gente fez com fintechs algumas operações e com o FDIC do Sebrae. No meio da pandemia, o Sebrae fez uma operação de 50 milhões de reais para as PMEs que estavam quebrando na pandemia. E a gente fez um programa que chamava Crédito Emergencial, programa Retomada. Então, são poucos exemplos ainda, mas eles estão começando a aparecer. Obrigada, Marta. E agora eu vou pedir para o Marcolino, né, contar um pouco da nossa saga. O BNDES, a gente tem muito, né, acho que o baita orgulho de dizer isso, né? O BNDES é um dos primeiros bancos de desenvolvimento a fazer uma estrutura de blended. Demorou bastante tempo, né? Foram alguns anos, né, Marcão? E eu acho que assim um trabalho hercúleo de vocês, né? E a boa nova, eles vão contar um pouco da estrutura, é que mesmo com mudanças de governo, isso permanece. Eu acho que essa cultura do blended ficou no banco agora, né? Então eu queria que o Marcolino contasse um pouco. Tá bom, Fernanda, obrigado. Vou tentar contar um pouquinho dessa saga. E é muito legal, assim, um dos capítulos, né? A gente estava aqui no ano passado, né, nesse evento, no Abima Summit, onde a gente dividiu um painel e estava falando um pouquinho de blended, num passo ainda mais atrás, onde o banco estava lançando a chamada e menos gente tinha ouvido falar sobre o tema. E é legal a gente ver, assim, um ano depois, a coisa avançou muito mais devagar do que a gente gostaria, né? A gente teve lá do ponto de vista do banco, inclusive as mudanças, né, de governo são sempre mais demoradas, porque tem toda uma fase de transição, mas e tem o próprio desenvolvimento do mercado. Eu acho que a Marta falou aqui, inovar é muito difícil, né? Mas é uma satisfação vir falar de novo para esse público aqui que é super qualificado e que é o público que tem dinheiro, né? E no final a gente vai passar o Pires aqui, já preparando um pouco, a gente já vai fazer a chamada para vocês. Mas para retomar um pouquinho o que o Marco colocou lá em 2015, começa toda essa discussão do blended, né? E o banco já vinha também de lá de trás, principalmente a área de meio ambiente, vinha tentando, focado em Amazônia. Vocês sabem que tem o Fundo Amazônia, né? Que tem um fundo muito grande. E o pessoal vinha tentando fazer algumas operações em blended, isso nunca se dava. Em 2019, eu trabalhei, tenho 18 anos de banco, trabalhei a maior parte lá em mercado de capitais. E estou aqui citar o Marcão aqui, que foi um parceiro nessa iniciativa, né? Ele também trabalhou muitos anos lá. E em uma das reestruturações a gente acabou indo para o S do BNDES, né? Que era a gestão socioambiental. E justamente o convite era, vamos tentar fazer essa junção, né, do social, ambiental com o mercado de capitais, tentar trazer instrumentos de mercado. E a gente vinha muito numa discussão de como tentar atrair o capital privado, né, na linha do que o Guerini falou, o capital privado para as iniciativas. E a gente começou a estudar mais, eu tomei pé, né, conheci o Blended em 2020 e a gente começou então a discutir tudo isso. É uma história longa aí, uma discussão muito grande, a gente conversou muito com o mercado, a gente teve uma conversa com 50 a 60 stakeholders diversos,
né? Vejo alguns aqui que ajudaram muito a gente nessa discussão, para a gente tentar entender não só o que era a ferramenta, mas como o BNDES poderia se posicionar e como ele faria diferença. A gente vê, quando vê nos sites da Convergence, na África a gente vê que tem muitos projetos ligados à energia. A gente tem aqui no país um setor elétrico muito desenvolvido, regulamentado, como é o setor financeiro, né? Mas nós temos outros problemas sociais muito pesados, que era exatamente onde a gente via demanda para o Blended. A gente tem a questão das favelas, a gente tem a questão de todo o potencial de bioeconomia, a dificuldade de inovar. E foram as vertentes que a gente, conversando com o pessoal de fora e dentro da casa, foi onde a gente viu que fazia sentido fazer uma chamada. E aí, o banco tem uma parcela muito pequenininha dos grants, né, as doações que a gente chama, e a gente usava sempre com a cabeça do banco, né, o banco é um banco de projeto. Então ele vai financiar uma grande hidrelétrica, fazer um grande projeto. O mercado de capitais tem uma visão mais de sócio, né, e a gente tentou juntar um pouco esses dois mundos. A gente atua lá em mercado de capitais através de fundos, mandatando gestores e comprometendo um capital, e esse gestor alavanca o capital. O que a gente pensou em fazer lá foi justamente trazer esse desenho para o Blended. Então, a gente acabou aprovando ao final desse tempo, fez um trabalho transversal, conseguiu aprovar um novo fundo. Então, hoje o banco tem uma parcela dos grants que a gente tem, dos 100 bi, em grandes números que o banco desembolsa no ano, que deve desembolsar esse ano, é a estimativa mais atual que a gente tem, 200 milhões é o nosso orçamento de grant, então é algo muito pequeno. E a gente conseguiu constituir um fundo, né, para usar parte desse orçamento, para usar isso de uma maneira mais estratégica, como os multilaterais vêm buscando fazer, que é o que o Marco falou, a gente tentar diminuir o risco nas operações sociais, ambientais, e trazer o capital privado, que aí sim a gente consegue fechar a conta. Então esse foi o desenho, o banco hoje tem, então acho que é importante o pessoal saber e fazer um marketing aqui, o banco tem um fundo de Blended Finance, a gente pode atuar de forma perene em algumas estruturas. Que tem grande impacto social e ambiental. O que a gente fez na chamada do ano passado, que foi o que eu comentei aqui, que a gente veio no painel, a gente tinha acabado de lançar o edital, a gente finalizou ele em novembro, selecionou 11 estruturas, as mais variadas possíveis, eram 3 vertentes em bioeconomia florestal, inovação, que é economia circular, e desenvolvimento urbano, que é o problema das favelas que a gente tem, né, de revitalização de centros urbanos. Foi um sucesso, a gente teve 50 consórcios aplicantes. Se você imaginar, cada consórcio tinha 4 a 5 participantes, você teve 200 atores envolvidos no processo. A gente colocou um orçamento de 90 milhões, a demanda de não reembolsável foi de 900 milhões, foi 10 vezes isso. Então agora o problema que a gente vê é como é que a gente dá conta disso, como é que operacionaliza, né, e como é que a gente consegue escalar. E aí a história do Pires, eu não vou me alongar mais, porque eu acho que eu já estou falando muito, é como a gente fecha a conta, porque das 11 estruturas que a gente aprovou, e a gente tem um prazo para isso, né? A gente ainda tem mais 1 ano e meio, a gente colocou um prazo de 1 ano, ranqueou os projetos, as estruturas, e a gente tinha 1 ano, pode ser prorrogado por mais 1 ano para a gente fazer essa contratação. A gente tem alguns problemas ali, que é braço, né, para a gente conseguir fazer isso, inovação é difícil, tanto lá de dentro quanto lá de fora, quanto dinheiro. A gente, para as estruturas, essas 11 selecionadas, a gente precisaria de 246 milhões, nós temos 90. Então a gente precisa de mais capital filantrópico para ajudar a fechar a conta. A gente está vendo alternativas, inclusive, de fazer essas captações aí. Mas assim, o privado, seja o filantrópico, seja depois o comercial que vai alocar o dinheiro para ter o retorno, ele vai ser muito importante para a gente fechar toda essa estrutura. Aí, bom, em linhas gerais foi esse o desenho, Fê, depois a gente pode falar um pouquinho mais. Eu acho que assim, o principal de tudo isso foi botar o ovo de Colombo de pé, né? Aconteceu, né? E foi uma baita experiência para todo mundo lá, foi um baita aprendizado, né? Eu até estava outro dia numa outra empresa, liguei para o Marcão, pedi para ele ir lá explicar, porque já está dando aula, né? E eu acho que é super importante isso, né? A turma entender essa estrutura e a gente conseguir alavancar. E a gente outro dia ouviu uma apresentação do BID explicando, né, a importância de você ter o capital público e o privado. Aonde o público, no caso do Blended, ele entra tomando mais risco, fazendo teste de modelo, financiando assistência técnica, e o privado entra para escalar.
Então eu acho que isso fica tão claro e é tão importante os dois estarem juntos e essas estruturas permitem isso, né? Então quando você fala do volume de demanda, eu acho que a gente, quando a turma entender, vai ser mais fácil passar o Pires, porque isso é muito escalável, né? E uma das coisas que a gente fala que é super importante no Blended é você tem que ter um objetivo de impacto ali, né? Ela não é à toa, você tem que estar resolvendo um grande problema. Então, eu acho que assim, o Brasil é uma baita oportunidade e com o climático nem se fala. A gente tem recebido, né, agora vem a Latin Impacto aí no final de agosto, estão vindo várias fundações. Então, fundações que não costumam vir para cá, Rockefeller, Skoll, Moore, várias outras dessas gigantes que, em geral, costumam ir para a África, estão vindo para cá para ouvir o que a gente tem. Vai ter uma visita, né, lá. E eu acho que a gente tem condições de alavancar muito com isso. Aí ia pedir para cada um aí a gente, né, fazer um fechamento, uma conclusão, e aí depois eu vou abrir para perguntas. Boa. Bom, eu acho que o mais importante é caracterizar isso como uma enorme oportunidade, né? Uma oportunidade porque das duas uma, ou essa transição vai acontecer através de uma proposição ativa nossa, um protagonismo nosso, ou ela vai acontecer pela dor, né? Porque a gente vai ser atropelado pelas consequências das questões climáticas, das questões sociais, etc. Então, assim, é meio inquestionável que a gente precisa inovar em todos os setores. Eu, como empreendedor, vejo isso como uma baita oportunidade, né? E como investidor também. A gente está disposto a abrir um pouco a mente e sair da caixa. E quando a gente fala de blended, uma coisa que eu costumo falar muito é que assim, é muito menos sobre inovação financeira e muito mais sobre a capacidade de você dialogar com diferentes atores. Porque sentar na mesa com um investidor social privado, uma fundação, um private de um banco, um wealth e o governo, exige uma capacidade de diálogo, de negociação, de construção e de convergência que é onde dá mais trabalho. Então é muito mais o blended sobre uma perspectiva de cultura de negociação, de ganha-ganha, de construção coletiva em prol de um propósito, do que grandes estruturas mirabolantes financeiras que a gente tem refinamento suficiente no mercado brasileiro para botar de pé muito rapidamente, né? Normalmente, em 30 dias você bota de pé uma estrutura e leva 6 meses negociando. Então, se a gente investir mais nessa capacidade negocial, entendendo que essa transição vai acontecer com a gente ou sem a gente, é pensar qual é a captura de valor e a captura de oportunidade que a gente pode ter como país, como região ou como negócio, para trazer o volume de capital necessário para fazer isso acontecer. E é só completar, Gorini, que as empresas também têm procurado bastante. E eu lembro no começo, quando a gente falou, você falava, será, né? Eu estou meio cético, né? Esse tipo de empresa quer olhar para isso. Eu acho que teve uma surpresa como esse tipo de estrutura muda todo um pensamento dentro da empresa, né? O Soma, a gente fez isso. O Soma é um caso, né? E tem outros casos de grandes corporates que você está trabalhando aí e que estão revendo. A gente tem visto muito corporate venture capital de empresas pedindo para entender mais o blended. Então, é muito bacana e ver a mudança dentro das empresas é maravilhoso. Marta? Uma coisa que eu acho muito maravilhosa também é você usar essas estruturas para conseguir chegar no pequenininho, né? Então, como é que o mercado de capitais, que normalmente está acostumado com grandes emissores, grandes empresas, olhar grandes emissões, como é que ele consegue chegar para financiar uma favela, para financiar os pequenos produtores em determinada região, para financiar a cadeia da pecuária, por exemplo, que tem uma questão muito preocupante, né, em relação ao desmatamento, e como é que a gente usa o blended para resolver esses problemas que não são pequenos e que eu acho que é uma estrutura ganha-ganha-ganha, né? Então o tomador do recurso ganha porque ele não tinha esse dinheiro,
o investidor do blended ganha, porque ele multiplica por 4 ou 5 vezes a capacidade dele de gerar impacto com o mesmo investimento. E o investidor de mercado ganha, porque ele consegue investir numa estrutura com retorno, risco-retorno de mercado, muitas vezes, ou enfim, que ele consegue precificar, que ele tem esse mandato, e ao mesmo tempo gera um impacto muito grande para a gente caminhar nessa transição. Então, eu acho que é uma questão educacional. Marcolino, acho que é legal você contar assim, essa sementinha que vocês plantaram e agora, né, isso indo para o banco, né, como vocês estavam falando, a quinta vertente talvez, né? Então isso é maravilhoso, né? Eu fico feliz. A gente tá num dilema, né, Fê? Assim, isso é legal, tá avançando dentro do banco, a gente vê que é um processo lento. Acho que o Marco falou muito bem, muito mais a questão de organização e cultural do que qualquer outra coisa. E o dilema que a gente vive agora, eu fico imaginando assim, a gente tem pressa, né? A gente tem tanto problema, o Brasil é um celeiro de problema a ser resolvido, né, social e ambiental, e a gente tem pressa de resolver isso. Se você pegar todos os papers, tudo que a gente vendo, o pessoal querendo pilotar, você mensurar, trazer evidência, depois você conseguir escalar, que é um pouco o que a gente tentou fazer aqui. A gente tem, hoje lá no banco, a gente não tem um piloto. A gente conseguindo colocar de pé essas operações, a gente vai ter, na verdade, um portfólio e daí a nossa ideia é acelerar muito isso, né? Trazer mais evidências para o mercado. E esse é o dilema que a gente vive ali. Como é que eu consigo colocar de pé as operações todas e como é que, ao mesmo tempo, eu consigo escalar? Porque, assim, eu acho que o Brasil tem pressa. A gente precisa conseguir fazer esse destravamento. Então, quanto mais as pessoas se conscientizarem, olharem e vierem para junto da iniciativa, eu acho que mais velocidade a gente vai ganhar. Eu estava só para fazer um link aqui eu estava vendo um paper da OCDE justamente debatendo isso, né? Os multilaterais, o mundo todo vendo como a gente consegue avançar isso, porque a Agenda 2030 está chegando, né? E como é que a gente consegue destravar isso? Então, acho que eles têm lá, elencam. Primeiro, você tem que adequar a sua realidade, acho que a gente conseguiu adequar. Segundo, como é que você traz ali, fomenta mercado. E eu diria assim, mercado financeiro nosso, não precisa nem falar, e dentro do banco tem essa transformação que acho que foi muito importante. Muita gente começando a olhar o blend, até como outras fontes né? Não só o nosso não reembolsável, mas como é que você junta outras fontes. Mas essa questão do ecossistema, eu dei um exemplo aqui da chamada, da quantidade de atores que foram envolvidos, e isso é uma preocupação que a gente teve desde sempre. O banco conduzir e induzir, porque assim, a gente sabe que não vai ter capital, não vai ter braço para fazer tudo, mas a gente conseguir induzir e mobilizar o ecossistema. E eu acho que tem ainda partes, a gente mobilizou parte desses atores, mas eu acho que ainda outros filantropos têm que vir para a mesa, mercado financeiro de capitais tem que vir para a mesa, tem que olhar isso. Para a gente conseguir aí sim escalar e trazer essas evidências, essa mensuração toda, que aí o ciclo ele consegue se retroalimentar. Mas eu acho que o ponto é esse, a gente conseguir acelerar aí toda essa discussão que foi feita, chegando lá nos pequenininhos, né, Marco? Obrigada, Marcolino. Você queria completar? Posso trazer uma informação que eu acho que pode ser interessante também, que é outra perspectiva de oportunidade que a gente percebe nessa estratégia, né? Quando a gente olha para os próximos 10 anos, 15, 20 anos no máximo, a gente vê que vai acontecer uma transição muito relevante de herança no mundo, né? Vai haver uma mudança de mãos e de gestão de um capital muito relevante no mundo e no Brasil. Então as novas gerações que hoje estão ali com seus 30 anos e ainda não têm caneta para tomar decisão, vão começar a tomar decisão nessas heranças e nessas grandes fortunas. E essas novas gerações estão cada vez mais conectadas com essa pauta. Então, os gestores, as gestoras que não estiverem antenadas nessa transformação, provavelmente vão ficar para trás na possibilidade de gerenciar uma carteira e um portfólio de clientes que olha para isso como valor, né? Eu acho que isso é muito relevante para você pensar tendências que estão impulsionando essa agenda. Só fazendo um comentário, não acho que meu filho vai herdar muito, mas ele tem 7 anos. E esses dias ele estava indo dormir e ele falou assim para mim: mãe, você lê o jornal? Eu falei: mas você lê o jornal?
Ele falou, estão desmatando a Amazônia. Aí eu falei, nossa, e agora, o que eu falo? Eu falei, não, erraram, mas já estão corrigindo. Né? Não tinham entendido direito, mas já vão plantar tudo de novo. Fica tranquilo. Passou uns dias, nós fomos dormir de novo. Ele, mãe, estão replantando a Amazônia? Eu falei, estão. Tem como eu ver? Então, assim, quem tem, né? Eu acho que quem está vendo essa geração é aflitivo, né? A gente precisa correr. E acho que isso nos move também, né? Então, queria abrir agora um pouco para perguntas. Acho que a turma está com o microfone, eles vão passar. Projetos onde vocês possam aplicar, você mencionou Sebrae, você mencionou Vivenda, tem um pipeline razoável para que todo esse mecanismo entre em ação e coloque isso em prática? Talvez o Marcolino, que deve estar muito em frente a isso, possa comentar. Obrigado pela pergunta. Esse é um dos desafios, né, a gente conseguir realmente construir esse pipeline. Eu comentei das 11 estruturas que a gente não vai ter um piloto, né, a gente vai ter um portfólio e um pipeline aí de estruturas com vários projetos embaixo que trazem isso. E essa é a angústia agora da gente conseguir colocar isso de pé e começar a gerar evidência para aí você ir aumentando essa bola de neve. Mas eu te diria que sim, a gente consegue visualizar isso, consegue nas 11 estruturas aí, tem de tudo. Se você for pensar desenvolvimento urbano, a gente está atuando tanto em favelas quanto em revitalização de centros urbanos degradados. A gente tem bioeconomia, isso é um grande... Esse pipeline, a gente tem o Fundo Amazônia, foi reativado, a gente tem funding e eu acho que isso vai ser um grande aprendizado agora. A gente está começando a primeira operação que está passando até nos comitês lá do banco, é uma pequenininha que pegou lá, desses 90, 4 milhões são para essa operação que está seguindo e que eu acho que vai abrir a fila de todos os outros aí, né, para operações na Amazônia, para pequenos agricultores, que traz assistência técnica, traz uma visão toda de logística ali. A mesma coisa na parte de inovação, de economia circular. Então, eu diria que sim, a gente tem pipeline, está preocupado com isso. E eu acho que uma coisa que ajuda a gente agora é o seguinte, toda essa urgência climática que a gente está vivenciando e a atenção do governo de política pública, né? Hoje a gente está inserido num contexto até mais favorável a isso, porque tem uma visão de política pública de que você tem que atuar e que há uma urgência para isso. Então eu acho que sim, a gente vai conseguir criar e acaba sendo mais lento do que a gente gostaria, cara, mas eu acho que a gente vai conseguir trazer isso para realmente o capital se mover. Carlos, só para completar, isso que você perguntou é super importante e o blended, a graça é que ajuda a criar esse pipeline, porque muito disso, o blended, para aqueles que não querem tomar risco, o blended vem para isso. Você precisa dos pequenos negócios, você precisa dessa tomada de risco para que uma hora você tenha o pipeline maior. A gente vê muito investidor estrangeiro que chega e fala, eu quero um deal de mínimo de 200 milhões de dólares. Você fala, bom, mas não tem, precisa começar com o de 10. Então, o blended e o de-risk, ele ajuda a criar esse pipeline também. E eu esqueci de falar, Fê, só para complementar, a alavancagem que a gente conseguiu, os números mais recentes que a gente viu no mundo está em 4 vezes. A gente conseguiu uma alavancagem de 5 vezes desses projetos. Então eu comentei, a demanda que a gente teve de não reembolsável do banco foi de 250 milhões, arredondado, né?
eles ainda se baseiam em mais capital filantrópico, mas tem o capital comercial, que é a alocação de recursos de quem tem dinheiro, você ter o de-risking para conseguir trazer esse pessoal. A alavancagem 5 vezes, a gente está falando de 1.200 em projetos que tem um forte impacto social e ambiental. Ainda é muito pouco porque a gente precisa, mas a gente começa a criar massa crítica e evidência para trazer mais operações do gênero. Só se alguém tiver mais alguma pergunta, aí a turma passa, senão acho que é isso, né? Bom, acho que é isso, gente. Super obrigada pelo espaço e espero que a gente consiga espalhar essa história. Se vocês quiserem fazer algum comentário final. Não, só agradecer, realmente eu acho que fóruns como esse, né, um dos desafios que a gente tem normalmente para a inovação é justamente compartilhar o estágio que está a inovação e a tendência que elas estão tomando. E quanto mais pessoas tomarem conhecimento e se interessarem, começarem a buscar, é assim que uma indústria emerge, em que os interesses aparecem e você começa a convergir esforços, né? Então, ter a oportunidade de compartilhar essas informações, esses dados e convidar todos e todas para se interessarem e somar nessa agenda é sempre muito bom. Então, agradecer a essa oportunidade aqui. Última coisa, eu acho que além da gente trazer esse conhecimento, o próprio mundo da filantropia também não está acostumado com blended, né? Então, estão muito acostumados com grant, assistência técnica e outros usos de recursos, de fomento, não nessa inovação que a gente está falando aqui. Então, eu acho que quanto mais a gente aproxima os dois mundos, todo mundo ganha. Então, só para finalizar, a gente tem, quem tiver curiosidade de saber mais sobre a chamada, como é que o banco está se posicionando, peço que olhem lá o site do banco, né, www.bnds.gov.br, Blended Finance. Tem o resultado da chamada, tem várias informações que a gente colocou, tem alguns links interessantes, como por exemplo, a gente participa do LAB, Laboratório de Inovação Financeira, né, com o CVM, com o BID, a BDE. Então tem toda uma turma aí que ajudou muito nisso, a gente tem bastante informação ali e a gente está à disposição aí para quem se interessar sobre o tema e quiser saber mais sobre os projetos. A gente vai ter o evento da Latin Impact na semana que vem, né, Fernanda? E acho que é o segundo semestre aí vai ter um monte de evento ligado à temática. Acho que é bastante interessante para quem quiser conhecer um pouco mais. Obrigada. Fala, Gorini. Eu posso finalizar de novo? Assim, eu lembrei de uma coisa interessante. Quando a gente pensa em oportunidade, gente, eu acho que uma coisa muito bacana que nós teremos nos próximos 3 anos é que a gente vai ter uma COP no país, né? O Brasil assume a liderança do G20. A gente hoje preside o NDB, a gente preside o BID. Janelas de oportunidade acontecem. Assim, ou a gente captura ou não captura. Então, parece que tem uma convergência aí astral que está colocando o país no centro das oportunidades das discussões. E eu acho que esse é o espírito aqui, né? E só para completar uma coisa que é de autoria do Gorini, que ele fala sempre que a gente não vai conseguir atingir nenhuma ODS se a gente não tiver ODS 0, que é o Inner Change. Então, era só para acabar com isso, porque se a gente não tiver isso dentro, a gente não vai fazer nada, né? Então, ele que criou, eu adoro mencionar isso. Obrigada. Obrigada.